Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast do programa Histórias que Viajam. O Histórias que Viajam é um programa de desenvolvimento de roteiros com foco em coprodução internacional. Tem o patrocínio da SP Cine e do Projeto Paradiso, além do apoio do Festival Ventana Sur e da GEDAR. O que a gente faz nesse programa é colaborar com autores roteiristas no desenvolvimento dos projetos de longa-metragem, com foco no mercado internacional. Então, ao longo do segundo semestre do ano, eles recebem consultorias com produtores, com diretores, roteiristas, todas as pessoas que possuem experiência com esse formato de escrita e também de produção. Aqui no meu lado, no podcast, como sempre, minha parceira Roberta Miller, que também é roteirista e coordenadora do Histórias que Viajam. Tudo bem, Roberta? Oi, Matheus, tudo ótimo? A gente hoje está aqui com a Sandra e com a Carol A.O., do Projeto As Esfinges, que estão participando dessa segunda edição do Histórias que Viajam. Maravilha. Sandra, Carol, sejam bem-vindas. Eu vou apresentar para vocês os nossos ouvintes aqui a mini bio das duas, mas acho que é legal vocês darem um oi só para as pessoas conhecerem as vozes, né? Então, tudo bem, Sandra? Olá, tudo bem? Muito contente de estar aqui com vocês. Maravilha. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Sandra Menezes é uma autora formada em Comunicação Social pela Faixa e pós-graduada pela UCDB do Mato Grosso do Sul. Integrou o Laboratório de Narrativas Negras para o Audiovisual FLUP Globo, em 2019. Fez pré-produção para o filme Caramujo Flor, dirigido por Joel Pizzini. Dirigiu o vídeo Alma em Revista, que entrou em mostra no Festival do Rio e foi apresentado em Siena e em Barcelona. E ela também escreveu o romance O Céu Entre Mundos, publicado pela editora Malê, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022. O Prêmio Jabuti é o maior prêmio da literatura brasileira. Ela é coautora, junto com a Carol A.O., do filme As Esfinges, da Arruda Filmes, que está em desenvolvimento e participa do programa Histórias que Viajam. É sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas antes, vamos apresentar também a Carol A.O. Carol está no SETS desde 2009. Ela é soteropolitana e realizadora audiovisual, exercendo funções na direção e no roteiro em cinema. Formada em cinema pela UFBA e em comunicação social pela UXAL, tem na fotografia e nas artes visuais suas principais ferramentas de pesquisa e investigação de cena. Ela dirige documentários, publicidade e participou de projetos com diretores como Karim Ainous, Jefferson D., Luiz Carone, Fernando Meirelles, Daniel Rezende e Gabriel Mascaro. Em 2022, dirigiu sua primeira ficção. Bom, gente, sejam muito bem-vindas as duas. E a gente está aqui hoje para conversar sobre o filme de vocês, As Esfinges. Então, gostaria de abrir esse podcast abrindo esse espaço para vocês falarem sobre esse filme. Do que se trata As Esfinges? Acho que, antes de tudo, As Esfinges é uma história sobre amizade, né? Amizade em todas as idades, mas aqui, especificamente, nossa história é sobre um grupo de amigas, mais 60, que são convidadas, através de uma delas para participar de um festival de cinema onde vai ter exibição do filme As Esfinges. Então, na verdade, esse convite da amiga que é a cineasta, a Bené, é porque ela quer transformar isso numa tentativa de se reaproximar, né, das amigas. Ela sempre priorizou trabalho na vida dela, então ela teve um tempo meio distanciada. E o filme vai e chega um momento em que elas estão no festival e assim que elas chegam, a Bené já é logo capturada para uma agenda de vários compromissos, né, com distribuidores, produtores, imprensa. E aí o plano dela, né, de se reaproximar das amigas acaba se frustrando. As amigas, né, a Sandra, a Úrsula e a Angélica, ficam se sentindo abandonadas num outro país e resolvem, então, deixar o evento e se lançam na estrada numa road trip para visitar a neta que a Angélica não conhecia e que mora num país vizinho. Então, assim, elas realmente se colocam em aventuras e experiências inimagináveis. Tem essa coisa de se expor também, né? Então o filme tem um pouco de aventura nesse sentido, porque elas se colocam em risco,
e tem momentos em que chegam a ficar largadas mesmo na estrada. Acho que uma coisa que é bem, bem legal na nossa história é que essas mulheres estão se colocando fora da zona de conforto. E a partir desse novo lugar que elas estão, elas começam a identificar também as vontades de cada uma individuais que estimularam ela a estar nessas viagens. E é nessa junção, né, desse grupo, que cada uma com suas peculiaridades, uma hipocondríaca, a outra com a compulsividade por compras, mas também com um lado zen tão absurdo que chega a ser irritante, e outra que também tem esse desejo de viver um amor, né? Tem quase como se não tem um amor para mim no Brasil, então já que eu estou viajando é lá que eu vou encontrar. Então, elas têm esse encontro de novos desejos, as vontades também, que estão descobrindo no decorrer da viagem e se colocando nessas situações assim que são bem arbitrárias, né? Mas que vão gerar humor, graça e lágrimas também. Acho que é interessante dizer que essas mulheres, elas são mulheres que estão na faixa dos 60, né? Que é uma fase já madura das vidas delas, mas elas são mulheres fortes, elas se orgulham disso também, né? De terem conseguido se adaptar aos novos tempos, né? Elas usam muito também a tecnologia, elas ampliaram, né, como a gente diz, as suas próprias perspectivas de vida, né, cuidando melhor da saúde, enfim, tratando do corpo, exercícios. Então, assim, são mulheres que vivem o seu tempo mais adaptadas, né? Não tem. Então, assim, eu acho que essa aventura para elas é uma vontade também de continuar enfrentando coisas novas, desafios, né? E isso é uma característica muito forte de cada uma dentro dos seus perfis, né, peculiares, mas isso também dá uma dinâmica boa no filme, né? E são muito engraçadas também, né? Tem uma coisa que eu acho legal, assim, é que o filme não se propõe a ser um conflito geracional, que geralmente é uma narrativa bem recorrente quando a gente quer tratar sobre mulheres mais maduras. Então, a gente busca, na real, entender como é essa vivência nesse mundo que é tão diferente, mas também tão próximo do que ela já viveu e de uma amizade que é tão longa, elas têm mais de 30 anos de amizade, então já estão acostumadas e, ao mesmo tempo, sabem os vícios e as virtudes de cada uma, e é sempre também um lugar de explorar, né, entre elas essa relação para poder construir a nossa história. A gente está super focado nesse conflito entre elas mesmas, sobre as novas experimentações e o que vem mais a transformar a viagem em algo único. Legal, eu acho muito bacana isso que vocês comentaram, ainda mais que é um filme direcionado para um público 60 a mais, né? Tem essas protagonistas que são muito engraçadas, e eu queria saber de vocês que, assim, da onde surgiu essas personagens, assim, vocês se inspiraram em pessoas que vocês conhecem, tem muito de vocês ali nelas, como que é isso? Eu acho que tem muito de todo mundo, mas talvez Carol possa dizer um pouco mais, assim, porque tem também uma história de uma viagem, né, Carol? Que Exato. Ela mesma fez. Primeiro veio a inspiração muito por um perrengue chique que eu e Bartô passou em um festival de cinema, né? E a partir disso vinha também uma vontade da gente de juntar essa história com as pessoas, as mulheres que a gente conhece como mães, né? Nossas mães, que a mãe de Bart é uma guia turística, ela, na real, ela tem uma agência de viagens, e minha mãe é essa adolescente que se descobriu adolescente aos 67 anos e tem vivido muitas coisas novas, assim, é muito impressionante acompanhar também, assim, esse processo. E foi exatamente ela, uma tia minha e outras mulheres bem próximas que me fez pensar na proposta do filme,
nesse perfil de mulheres que está se descobrindo jovem aos 60 e poucos. Inclusive, a própria Sandra também inspira muito, né? É uma mulher madura, segura, mas também cheia de questões na vida. Acho que isso a gente nunca constantemente está descobrindo novas questões que a gente tem que lidar e aprender. Eu queria falar que eu acho muito interessante nesse projeto é que ele tem uma coisa interessante quando a gente pensa nessa dupla, né, de autoras, que é esse encontro de gerações, né? Uhum. Que é cada vez mais comum, porque a gente tem muitas mulheres de 60 vivendo um momento de descobertas, né, de 60 a mais, de descobertas de um outro lugar no mundo, né, que é esse lugar dessas mulheres, cada uma com as suas questões, mas elas estão vivendo essas possibilidades, né? Uhum. Que é diferente quando a gente olha para trás no passado das mulheres. E tem essa coisa engraçada, curiosa, que é ter uma autora jovem fazendo esse trabalho do ponto de vista das mulheres de 60. Então, acho muito interessante esse encontro e acho também que a gente tem uma carência no mercado de produtos para as mulheres mais maduras, né? Como se aqui mostra toda a vitalidade de mulheres mais maduras, que a gente tem poucas oportunidades de ver, né? E é legal você mencionar isso, Roberta, porque eu e Sandra, a gente se conheceu no início do ano e eu, sinceramente, eu disse para ela que foi amor à primeira vista. Fiquei apaixonada por ela, por tudo, assim, por sentir a energia de querer construir novas histórias, imaginários, e isso me encantou demais. Eu fiquei muito assim, não, a gente vai escrever uma história, e ela, vamos, no meio do festival a gente já estava começando a pincelar as ideias, quais eram as possibilidades, falamos sobre as personagens e os perfis, então isso realmente foi algo que me motivou, além de qualquer tia ou mãe que possa ter me inspirado em cima disso, e até um pouco de mim mesma, né, porque a Bené tem um pouco de mim em relação a ter essa vida de 7 e deixar a família como segundo plano, e no caso os amigos também. Eu moro em São Paulo e sou de Salvador, e às vezes me sinto totalmente incapaz de manter trabalho e família no mesmo lugar, em um lugar equilibrado, né, de relações. E então, mesmo sendo diferente, mesmo sendo não da faixa etária delas, né, não sendo da faixa etária delas, eu me sinto também representada por elas, me sinto acolhida por essas personagens também, e fico muito feliz que Sandra possa ter somado e chegado nesse lugar de construção que a gente tem, que é muito gostoso. É uma delícia trabalhar com Sandra, desenvolver o projeto com ela, é maravilhoso. Bom, eu digo a mesma coisa, né? Porque eu fiquei assim, foi uma oportunidade que eu não podia recusar, porque para mim é a oportunidade de criar com essas mulheres e com uma história desse tipo, que é uma road trip, uma viagem, estar dentro dividir essas situações em que são muito diferentes do que é colocado quase como estereótipos mesmo, né? Das mulheres de 60 anos que chegou nos 60 já tem que parar, né? Porque não está no mesmo ritmo, porque já tá aposentada, já está na hora de descansar. E isso é uma coisa assim, muito forte, essa percepção dentro da sociedade que a gente vive. E eu gosto muito de andar nos caminhos contrários. Inclusive, eu sou uma pessoa que escreve ficção científica. Então, o romance meu, que foi para o finalista do Prêmio Jabuti, é um romance de afrofuturismo, que conta uma história interplanetária. E aí as pessoas falam, nossa, isso aí é para o público infanto-juvenil. Não é.
Aí você vai ler o livro, você vê que é um livro, é uma história séria, que os jovens estão se identificando também, mas é quase como se fosse, na minha cabeça, uma entrega para pessoas da minha idade também, que, quando jovem, não tiveram a oportunidade de ler ou de assistir seriados ou filmes de ficção científica com personagens negros. Então, assim, porque o afrofuturismo é isso, né? E então, isso para mim, o filme, embora não seja, né, de ficção científica, mas é um filme que é uma ficção prazerosa, né? A gente também precisa, nós como realizadores negros, ter essa oportunidade, né, de criar comédia, de criar ficção científica, de fantasia, porque a gente já tem um repertório de criações muito em cima de um determinado episódio, né, que aconteceu na nossa história, né, da questão da escravização, mas a gente tem que também entrar em outras estradas, né, para chegar no mesmo lugar, que é divulgar, representar a nós próprios, os nossos temperamentos, o nosso lado alegre, o nosso lado realizador. E as mulheres acima de 60, que eu conheço, que são... Hoje em dia eu já não tenho mais minha mãe, mas tenho ainda tias, tenho irmãs, né, que estão nessa faixa. A gente tem muita vontade de fazer tudo, a gente festeja, a gente se cuida. Ah, está com pressão alta? Toma remédio e vamos embora. Então, o que a gente acrescenta na nossa bagagem é uma malinha com um outro remedinho, mas quem nunca, né? Tem gente nova também que precisa, né, estar também usando medicamentos, mas isso não atrapalha em nada, é só uma questão também de olhar para a gente mesma e olhar com carinho, né? Entendendo que o tempo passa para todo mundo, mas isso não significa que a gente tenha que parar. E quando eu encontrei Carol e o Bartô naquele ritmo maravilhoso da juventude, subindo, descendo escada, indo para a reunião, voltando, foi lá no Rio Tissi, e assim mesmo, a gente teve um match e a gente já começou a trabalhar ali mesmo, como a Carol falou. A Carol abriu ali um laptop e a gente já foi falando das personagens. Não, vão ser 6, vão ser 3, no final chegou onde chegou. E a gente já foi percebendo que a gente precisava mesmo que cada uma tivesse um perfil, mas que, ao mesmo tempo, elas se conectassem em alguns pontos, né? Que é o que a gente está desmembrando agora, né? Mas a gente chegou no ponto principal, que eu acho que é a valorização mesmo da amizade e do que interessa realmente na vida, né? Que é essa relação de afeto, que não necessariamente tem a ver com a assiduidade, né? Com quantidade de vezes, mas com a intensidade, né? dos sentimentos. Acho que é por aí, assim. Tem uma coisa que é muito massa, Sandrinha, que é um pouco sobre isso, né? A gente está contando um filme que tem um filme que fala sobre encontro, né? Sobre essa amizade, esse quarteto formado, e na verdade a nossa história é sobre um reencontro, de se reconhecer também como amigas e formas de amizades também, cada uma com seu perfil, consegue ser amiga do seu jeito. E eu acho isso maravilhoso. Eu só queria também complementar o que Sandrinha falou sobre as narrativas negras em si. Acho que uma coisa também que a gente levou muito sobre esse processo é que a gente queria imaginar personagens com problemas banais e não personagens que tivessem um problema financeiro ou qualquer coisa que é mais atrelada a perfis de personagens negros. E isso foi algo que motivou muito a gente a botar uma mulher com um problema extremamente mais voltado a não ter mais quem cuidar, outra que é o lado zen, e a compulsão como um desequilíbrio constante. E é isso, a gente quis trazer os problemas
de fato como uma comédia, quase como uma comédia romântica, né, de a busca do amor, a busca de algo, né, a mais do que realmente ter um problema que socialmente poderia ser pesado para a narrativa. As nossas mulheres estão seguras, já passaram dessa fase de se preocupar com uma coisa mais latente, né, em si, e agora as latências são outras. É isso. E também, ainda complementando, eu acho que isso é um trabalho tão importante quanto a gente voltar a olhar para a comédia ou para uma ficção mais leve, porque como tem exatamente essa carência, né, no mercado e essa visão, em algum momento, a gente precisa, com isso, também criar no público, ou quebrar no público a expectativa de que em algum momento vai acontecer alguma coisa, elas vão falar de racismo, vai ter uma história de dor, a gente precisa, e o público que assiste a filmes com protagonismo negro, o público também precisa relaxar, né? O público também precisa se divertir, porque isso é um direito que a gente tem. E a gente tem que produzir, né? Já que esse material, na verdade, é uma preocupação nossa, a gente tem que produzir mais produtos, mais filmes, mais histórias que entregue isso para o público também, que é esse direito de sentar numa cadeira de cinema e se divertir e se ver lá dentro, né? Mas não necessariamente com a comédia estereotipada, né? Com a figura negra sendo tratada na comédia em cima de seus estereótipos, né? Ou dos estereótipos que a sociedade coloca, né? Nessas pessoas. Então, assim, mas não apenas como a Carol falou, rir com questões banais, que caberiam em qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer país, de qualquer tipo de sociedade, né? Eu acho que isso é um trabalho importante, e é um trabalho que a gente até faz e não se policiando, mas tomando o cuidado de não cair nas armadilhas que, às vezes, né, a própria vida coloca, a vida pré-moldada por esses conceitos, coloca para a gente. Então, é um trabalho de ser esperto também, de fugir dessas né, essas armadilhas que, às vezes, a gente, sem querer, cai. E Carol foi muito ligada nisso, assim. Eu também já sou, talvez por isso a gente tenha fluído, assim, sabe, tão facilmente nesse roteiro, não tenha tido muitos questionamentos e embates. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas isso não. Mas eu acho que eu tive uma oportunidade no processo também de observar, por exemplo, se nós estávamos, em algum momento, caindo em algum estereótipo do ponto de vista da idade, né? Uma expressão ou outra, porque talvez eu, pela estrada, já esteja mais antenada nisso. É tipo, sabe, não, quando eu ouço isso eu não gosto, né? Não que Carol não estivesse também ligada nisso, mas é bom quando duas pessoas estão ligadas nisso, né? E então acho que essa experiência está sendo super enriquecedora. Maravilhoso trabalhar com uma pessoa de 30 e poucos anos, todas essas questões. Muito interessante. Tudo isso que vocês estão falando está muito presente no argumento. Quando a gente lê, a gente percebe de cara que é uma história divertida, são encontros e desencontros, coisas que acontecem de forma inusitada, que pode acontecer com todo mundo. Está muito legal. E vocês estavam conversando, eu estava pensando também a questão da idade, do público 60 a mais, que a gente dá muito valor para as nossas profissões, né, para a nossa utilidade, né? E aí, quando a gente chega numa fase da vida um pouco mais avançada, onde a gente já está aposentado,
fica esse estigma mesmo de que essa pessoa é um aposentado, ele não serve para mais nada, né? Porque se não pode trabalhar, a gente dá tanto valor para trabalho, se ele não pode mais trabalhar, ele não serve mais para mais nada. E não é por aí, né? E eu acho que produzir conteúdo para esse público da maneira como vocês estão fazendo, leve e com a mensagem que vocês trazem de que, pô, as amigas estão lá passando por tudo que elas estão passando, mas elas estão juntas, né? E as coisas, eu não vou ficar dando spoiler do filme aqui, porque o pessoal, né, vai ter que ver. Mas eu queria saber de vocês o seguinte agora, como que é um pouco desse trabalho em dupla, né? Eu já tive experiência, assim, trabalhando em série, em sala de roteiro, com vários roteiristas, tinha uma certa dinâmica que acontecia lá, mas eu queria saber de vocês como que é essa questão de dupla, né? Como que vocês dividem o trabalho, como que esse trabalho se desenvolve? Eu acho divertidíssimo, primeiro, porque não estamos na mesma cidade, a gente ainda... Inclusive, a única vez que a gente se encontrou foi exatamente no festival, né? Algumas vezes, né? Claro, mas a gente não conseguiu se encontrar ainda de novo. E a nossa dinâmica passou muito assim pelo meio virtual, né? E escrevendo juntas, não tem quase nenhum dos encontros que a gente pega para escrever é individual, né? É muito mais uma construção conjunta. E é sempre divertido, a gente tem uma visão de vai escaletando um pouco, cada uma vai pensando, e a partir disso vai, em um momento, uma desenvolve a história, no outro a outra desenvolve, e vai moldando a história, né? Tem sido bastante assim, e regado a muitas risadas. A gente se diverte muito pensando, imaginando essas situações, né? Porque a gente quer se divertir com a história e que ela seja de fato divertida, então passa por muitas risadas antes de ir ao roteiro, né? E de fato, muitas frases são criadas soltas e a gente imagina, não, essa situação vai ser boa, vamos usar isso aqui, e acaba desenvolvendo situações extremamente curiosas. Acho que é isso um pouco. Olha, eu acho, eu também sou assim, eu não fiz muitas vezes parceria em criação, acho que é a segunda vez que eu estou trabalhando assim. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é o respeito pela opinião do outro também, né? E não só respeitar, mas entender, elaborar e estar sempre com a perspectiva de que é um trabalho em conjunto, é um trabalho em dupla. Cada vez que a gente senta e começa a dar continuidade, né, ao trabalho, desde o início, a gente se ouve muito, né? A Carol arrisca alguma coisa, e aí, o que você acha disso? Aí eu falo o que eu acho, se eu achar que tem que mudar alguma coisa, eu explico por quê, com todos os pontos e vírgulas, e sempre querendo um retorno dela sobre o que eu também estou pensando em relação àquilo, porque eu acho que o mais importante, desde o início, porque deu tão certo, a gente gostou tanto da ideia de realizar esse filme, por tantos motivos, vários que a gente já falou aqui, que eu acho que assim, o mais importante é a gente conseguir fechar essa história de uma maneira que a gente não tenha dúvida de nada, que não fique nenhum, sabe, assim, nenhuma coisinha incomodando, ou sabe, isso aqui eu não achei tão legal. Não, então, assim, eu acho que isso não tem nem lugar para isso, nessa parceria. Então, a gente, quando se encontra, flui porque o caminho é prazeroso e é engraçado. Então, assim, é aquele momento que a gente marca para escrever, mas para dar risada, porque vem tanta coisa que o que vem entre parênteses que a gente não coloca é também muito engraçado, que a gente não bota no roteiro, mas a gente viaja muito, assim a gente especula muito. E até ontem, acho que foi ontem, eu estava falando para a Carol, que eu falei, pô, tô louca para ver você de novo, porque, né, a gente se viu só em acho que 2 ou 3 dias do Rio to See,
e depois não se viu mais assim ao vivo. Mas parece até que a gente já tem estado ao vivo. Quando a gente se encontra no online para criar, é fácil, a gente tem uma intimidade, a gente criou isso, esse campo de estar à vontade, né? Então, assim, não tem papas na língua também, né? Carol fala o que ela pensa, eu falo o que eu penso, e a gente vai achando aí, sabe, o caminho, porque o mais importante é a história, né? A gente respeita muito esses personagens, a gente respeita muito essa história, e a gente sabe que depende da gente. Então, isso facilita muito, assim, a objetividade no trabalho, porque a gente fala bastante e tal, mas a gente tem um método que a gente criou que é o da objetividade também. Então a gente agora vamos caminhar até o ato 2. Aí a gente vai, agora vamos parar, né? E deixar descansar, amanhã a gente volta, ou depois. Então, assim, está dando muito certo. Eu espero ter outras oportunidades de trabalhar com a Carol, porque eu fico muito contente, fico com saudade dela. Também fico, Sandrinha. E agora vocês estão perto de... Declarações aqui. E agora vocês estão perto de matar essa saudade, né? As duas vão se reencontrar pela segunda vez, imagino, na nossa Buenos viagem, Aires né? nunca mais será a mesma. Tenho certeza. Não, mas... Eu comprei um bebidão novo e uma touca de cetim. Não, vamos fazer juntos skincare todos. Vai ser incrível. É isso aí. Não vai ser nem para a Úrsula, a vaidosa das nossas amigas. Mas é isso, a gente está com uma ansiedade bem grande por esse encontro, né? De também poder viver situações que, quem sabe, até colocar no filme, né? Quem sabe viver tanta coisa que seja possível espelhar ela na história, seria incrível. Muito legal, muito legal. A gente está avançando aqui para o fim do episódio. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Espero que o projeto de vocês dê muito certo lá, atraia muitas reuniões no Ventana Sur, porque é uma história muito leve, muito engraçada, que a gente precisa se divertir mais, né? Como vocês estavam falando, a gente tem que se dar esse direito também, né? Então, queria agradecer muito a presença da Sandra, da Carol. Obrigado aqui por participar desse bate-papo com a gente. Agradecer a Roberta também e os nossos patrocinadores, a SP Cine e o Projeto Paradiso. E você que é roteirista, está acompanhando aqui o nosso podcast desde o ano passado, já tem 5 episódios lá de 2022, agora a gente está publicando 5 de 2023, e você pode estar se perguntando, como é que eu faço para participar do Histórias que Viajam? O que eu preciso fazer? Roberta, o que as pessoas podem fazer para se inscrever no Histórias que Viajam? Para se inscrever no Histórias que Viajam é muito fácil. A gente faz um edital, um chamamento, em parceria com a SP Cine, o Projeto Paradiso. Os autores precisam ter trabalhos já produzidos, realizados. Devem escrever um roteiro que vai ser trabalhado ao longo de uma jornada de meses para ser transformado num roteiro organicamente preparado para a coprodução internacional. Residir em São Paulo, porque o Histórias que Viajam é um projeto que tem parceria com a SP Cine. Esqueci alguma coisa mais, Matheus? Acho que não, acho que matou a pauta, tudo certinho. Nossa, a gente agradece muito, né, a oportunidade de estar falando aqui no podcast, também de participar de um laboratório como esse. É incrível, está sendo muito enriquecedor para a gente ter esses encontros. Cada vez que a gente conversa com vocês, vem uma luz mesmo iluminando a nossa cabecinha para escrever mais maluquice ainda. E é sempre prazeroso ouvir vocês, de verdade. Eu agradeço muito. Eu fecho com tudo que a Carol disse, e é isso mesmo. E estamos com uma expectativa também de conseguir tocar lá os corações dos patrocinadores possíveis para que esse filme aconteça. E a oportunidade de estar nesse projeto é muito importante, está sendo muito bacana para a gente, e é muita informação, muito enriquecedor, e muito carinho também. Agradeço muito, Matheus, Roberta, está sendo uma viagem já. É um prazer a gente
compartilhar esse momento, acompanhar esse processo. A gente fica muito feliz de poder contribuir, de estar junto de vocês. É um orgulho, na verdade, assim, a gente vê o processo de cada um. É verdade mesmo. A gente vê de camarote, né, Roberta, esses roteiros se desenvolvendo. É VIP total. É isso aí, gente. Então vamos encerrando o episódio por aqui. Se você quiser saber mais informações sobre Histórias que Viajam, é só acessar o nosso site, que é o www.historiasqueviajam.arte.br, e também tem o nosso Instagram, que é o @historiasqueviajam. A gente vai ficando por aqui e eu vejo você no nosso próximo episódio.